Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, a história de hoje é uma história mesmo, uma história com corroborações de documentos, tem toda uma história ali registrada de um tribunal, porque nós vamos falar sobre uma bruxa. Nós vamos falar sobre a última bruxa da Suécia, a última bruxa que acabou na fogueira na Suécia, depois de mais de 300 pessoas serem condenadas. Eu acabei me deparando com esse caso quando eu estava pesquisando o outro, porque eu estava vendo ali justamente alguns casos que aconteceram, casos grandes, quando às vezes a gente acaba lembrando apenas de Salem e aí a gente começa a ver a Europa, que sempre se orgulhou bastante de repente não participar de certas coisas, mas que tem muito esqueleto no armário, mas muito esqueleto no armário mesmo. E esse caso da Suécia, ele marcou a ponto de depois os padres mentirem e dizer o seguinte, para poder encerrar e não aparecerem mais bruxas, porque eles sabiam que era mentira. Então eles disseram para as pessoas que as bruxas foram ordenadas a deixarem o lugar, então não surgiriam mais bruxas. Isso porque eles sabiam que elas não eram bruxas. E essa mulher em específico que eu vou falar hoje, é uma mulher que vai ser acusada pelas próprias filhas. E pasmem, nada vai quebrar o espírito dessa mulher. Ela vai até o fim. E o fim dessa história é de arrepiar. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre algumas bruxas da Suécia, algumas bruxas de locais um pouco mais afastados, que nós não estamos aí acostumadas a ouvir, a gente tem muito essa questão das bruxas de Salem, já tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso, inclusive tem o Maleus Maleficarium, que era o martelo das feiticeiras, que eu tenho um vídeo aqui, um vídeo até antigo, falando um pouco sobre do que se trata esse livro, que era como se fosse um manual ali, um manual jurídico, para você usar de forma religiosa quando você ia fazer um julgamento ali relacionado a pessoas que estavam sendo acusadas de bruxaria. Isso foi utilizado em Salem e tem toda uma história por trás ali, depois se vocês quiserem o vídeo está disponível no Sextas Assustadoras. A história da Malin Matsdotter, ela é diferente de quase todas as outras histórias, inclusive ela teve muitas referências ali para filmes, alguns filmes ali que foram feitos na Suécia e também algumas músicas. Isso é muito interessante, porque ela foi uma mulher que fizeram de tudo, mas não conseguiram quebrar o espírito dela. Então, acho que foi uma mulher extremamente forte e que não confessou aquilo que não fez, porque sentiu medo de repente, encontrar o seu destino se não confessasse, que eram os mais variados. No caso da Suécia, diferente aí de alguns lugares, não se usava fogueira de formas tão primitivas, não que as outras formas não fossem primitivas, as formas que eles usassem, mas, por exemplo, você não ia diretamente para a fogueira. Normalmente, quando você chegava aí para a fogueira, você já não estava mais vivo por algum motivo, né? Tinha decapitação, tinha várias coisas ali que podia ser causar, pelo menos, a pessoa menos sofrimento. Só que acontece que a Malin, além de marcar a história da Suécia, porque ela acabou virando, sim, um marco, que eles tiveram que ficar se explicando sobre a história da Malin por muitos e muitos anos. Inclusive, faz parte também de um estudo aí que eu tô fazendo, sobre, né, essas bruxas da Suécia, que depois eles fizeram até um monumento homenageando várias, inclusive algumas aí envolvendo regiões inteiras. Então a coisa não foi aí muito tranquila nessa parte da Suécia. E as pessoas se assustaram um pouco com aquele comportamento, principalmente porque tinham sim ainda pessoas, né, que vinham de outros lugares e ainda tinham práticas que não eram cristãs. E eles não aceitavam mais isso. Para vocês terem uma ideia, na Suécia, e por volta ali de 1570, eles tinham colocado um decreto de que todas as pessoas, mulheres e homens, tinham que aprender a ler, porque eles tinham que ler a Bíblia. Então não era para fazer qualquer outra coisa, era para ler a Bíblia. Então o suficiente para ler a Bíblia. Então eles já começavam ali a colocar essa parte, né, bíblica, essa parte cristã
totalmente aí em cima. Você não pode ter outra religião, você não pode professar nenhuma outra fé e você precisa ser um cidadão de bem. Só que no começo isso aí não era um problema, não era como se de repente tivesse uma perseguição o tempo inteiro sobre essas pessoas. Não, aconteceu assim, do nada. Eles simplesmente começaram a descobrir, terem ali algumas denúncias de mulheres, outras mulheres que acabaram também na fogueira. Só que dessa forma que eu falei para vocês, elas já tinham perdido a vida quando foram para a fogueira, e também não é relatado nos documentos do tribunal, que elas passavam como em outros momentos aí históricos, que passavam por sessões ali, vocês sabem, de tortura e tal. Só que fala que as condições das celas, elas não eram boas. Então a gente fica imaginando, né, como deve ser agradável ali você tá lá sendo acusada de ser serva do outro, só que eles nem chamam aí de Satanás, de capeta, não, eles chamam de Den. Porque, sei lá, achei legal esse negócio de Den, né? Legal, Den, achei aí uma boa ideia. Só que eles têm o Den com aquela imagem, aquela figura, né, aquela figura grande, escura, com um pé de bode, e a coisa toda ali que vai sendo construída ao longo do tempo, uma vez que não existe uma descrição ali fiel de como seria, por exemplo, o adversário, alguns chamam de adversário, Satanás ou capeta. Não tem. Então, o que acontece? Essa era a imagem, então era isso que era pregado na igreja, era disso que as pessoas tinham que ter medo, sempre aquela coisa, né, tudo, o ensino pelo medo, a religião pelo medo, então tudo era ali meio que embalado nesse papel complexo aí, que se você fugisse, você acabava tendo que pagar com a sua vida, a sua traição a Deus. Tudo bem, tudo funcionava muito bem, até que começaram a aparecer algumas crianças, assim como aconteceu em Salem, que começaram a acusar mulheres. Então, antes dessa mulher que nós vamos falar, antes da gente falar da Malin, outras já tinham sido executadas também com essa questão toda de algumas crianças disseram que essa mulher estava fazendo coisas ali ruins, como por exemplo levar os filhos das pessoas ou roubar os filhos das pessoas e levar para um lugar chamado Blocula. Eu não sei o que é isso, tá? Blocula. Eu tentei fazer uma pesquisa e o que eu consegui encontrar é que era uma ilha. Então eu não sei se de repente essa ilha, que é muito próxima, a gente está falando de Estocolmo, então a gente está falando de um lugar bem central, e eu não sei se essa ilha eles acabavam usando para fazer alguma prática que era considerada ali uma prática, sei lá, né, alguma prática pagã que eles levavam como se fosse uma prática satânica. Então, eu sei que toda hora, em diversos momentos, diversos casos, esse local chamado Blocula, ele acaba entrando. Então, eu não sei, provavelmente ali tinha, né, alguma coisa relacionada aos religiosos, os religiosos não gostavam desse local, ou realmente tinham pessoas que faziam práticas nesse local, então você relacionar uma pessoa a esse lugar, você acabava dizendo que essa pessoa estava fazendo práticas ali ligadas ao ligados ao demônio. Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que pensar antes da gente chegar na Malin, porque quando isso tudo acontece, lá por volta de 1668, e vai durar até 1676, muitas pessoas eram acusadas de ir para esse lugar, de ir para Blacula. Então, quando acontece, né, a prisão da Malin, quando a Malin for presa, as pessoas já sabem o que acontece, não era uma coisa nova, então já se tinha notícias do que acontecia, mas de 300 pessoas acabaram aí perdendo suas vidas nas fogueiras, tá? Só que a única pessoa que foi para a fogueira ainda viva foi a Malin. Então, o jeito que eles trataram ela, a forma com que tudo foi feito, acabou deixando as pessoas muito envergonhadas, sem ter o que dizer para as autoridades. Então, foi uma situação em que muita gente aí começou a tirar o seu corpo fora e, claro, alguém precisa tomar a culpa. Só que aí tem uma coisa que a gente tem que pensar também, que aqui se faz, né, que se paga, porque o que fizeram com ela também não foi uma coisa muito legal, tá? Você pode ter um contexto de vida e tudo mais, mas quando as coisas mais sérias aconteceram, a pessoa mais importante que acusou a Malin era uma mulher adulta, que já tinha inclusive filhos e que não era a primeira vez que fazia uma acusação para um parente. E nós estamos falando do pai e estamos falando da mãe. Então agora vamos conhecer a história da Malin, como a Malin chega na Suécia, uma vez também que ela é de ascendência finlandesa, então toda a parte ali de leitura, escrita, fala dela era muito puxada para essa parte finlandesa, então ela vive boa parte da vida na Finlândia, ela nasce
no ano de 1613, e ela vai chegar basicamente ali em Estocolmo quando ela já tinha uns 20 anos de idade. Quando ela chega lá, eles não têm muita noção do que ela tinha como profissão depois de casada, mas antes de casada ela era empregada doméstica. Que no caso dela, todo mundo coloca como se ela fosse aí uma maluca, uma pedinte, e isso não é verdade, tá? Ela era uma mulher que ela tinha sim trabalho, ela trabalhou muito tempo, como eu disse para vocês, como empregada doméstica, aí ela se casa. Ela vai se casar com um homem chamado Erik Nilsson, e o Erik Nilsson era dono de uma casa, assim, ter uma casa própria era muita coisa, tá? Era muito difícil você ter uma casa própria. Ele tinha uma casa própria, porque ele era viúvo. Ele era viúvo e ele já tinha 5 filhos quando ela casou com ele. E aí a gente tem que parar e pensar também que ela já tinha mais, provavelmente ali um pouquinho mais de 30 anos. E 30 anos naquela época, você já quase que não casava mais, né? Você não vai ser ali a primeira opção para uma pessoa. Talvez você consiga um viúvo que precisava de uma mulher para cuidar dos filhos dele, porque afinal de contas, né, homens não cuidavam de filhos e assim por diante. Só que ela também não tinha muita sorte nessa questão toda de filhos. Ela tinha um emprego, porque ele, por exemplo, né, o marido dela, ele tinha uma loja que vendia pregos e vendia também algumas coisas de metal. Eram artigos extremamente importantes na época, então a gente para pensar que a situação financeira deles não era ruim. Mesmo morando em Estocolmo, tinham também animais, eles criavam animais, então a gente já pode pensar que eles tinham espaço para isso. Então eu fico imaginando aqui na minha mente, porque a gente não tem foto, não tem quase nada, como se fosse assim um sítio, um pequeno sítio talvez. E nesse local, além dos animais e de tudo mais, ela tinha os seus filhos e também tinha uma casa de sauna ali, uma casa de banhos, só que esses banhos eram todos ali a partir de sauna e ela vendia ingresso para a pessoa usar aquilo ali, então era um trabalho. Porque eles tentaram, com o decorrer do processo, porque a gente teve um processo relativamente ali robusto até para a época, pelo menos em relação a você condenar uma pessoa à bruxaria, e é dito que ela não tinha profissão. Então eles tentaram de todas as formas ali tentar derrubar um pouco a credibilidade. Uma mulher que não tem instrução, uma mulher que não tem trabalho, uma mulher que não tem dignidade, esse tipo de coisa aí para poder justificar o que eles vão fazer com ela, porque isso também foi condenável, isso nunca tinha sido feito. Ela foi a única que perdeu a vida da forma que eu acabei comentando com vocês, na fogueira, e assim, sem reclamar. A história dessa mulher é fantástica. Bom, se casando então com este homem, né, ela começa a ter a vida dela, então ela também começa a ter os filhos dela, e ela acaba tendo no total 15 filhos, tá? Juntando com os filhos que já vieram, né, do outro casamento do marido dela, então juntando todo mundo, tiveram 15 filhos. Desses 15 filhos, 10 eram dela com o marido dela. Os outros 5 eram meios irmãos ali. Então, ao total, 15 filhos, porque afinal de contas era ela que cuidava ali de todo mundo. Só que parece que tanto ela quanto o marido, eles acabavam ali dando castigos físicos nos filhos. Isso era uma coisa até considerada comum para a época, principalmente quando a gente está falando de pessoas ali que não tinham muita instrução. Aliás, falando de qualquer pessoa, né? Porque isso aí, coisa comia solto ali, com qualquer classe social ali, tinha as suas famosas surras. Só que a questão é que parece que às vezes eles passavam um pouco dos limites, e ela também não era uma pessoa muito bem vista pelas outras pessoas. Ela não era uma mulher muito simpática, só que as pessoas precisavam dela. Ela teve uma amiga, tá? Uma amiga que inclusive foi condenada à fogueira, que contratou os serviços dela para fazer o parto, tá? Só que ela contratou e antes de fazer o parto, ela ficou um bom tempo tendo amizade com essa mulher e essa mulher ensinou muita coisa para ela. Ela já entendia de ervas, ela já conseguia fazer ungüentos e emplastos, ela fazia muita coisa. Então essa senhora, essa mulher, ela acaba então ensinando essa questão do parto, tá? Então ela aprendeu a fazer partos e ela acabava, ninguém sabe se ela recebia para fazer os partos, mas ela era a parteira ali da região. Então mesmo que você tivesse ali sisudo, com a cara feia, era Malin que você ia chamar. Então tem toda essa questão. E ela tinha uma vida muito simples, mas muito simples mesmo. E também muitas pessoas confundiam as coisas, como por exemplo, eles diziam que ela era mal criada, que ela falava muito palavrão, isso dito pelos próprios filhos dela. Só que a questão é a seguinte, não dá para ter certeza, inclusive tem isso no processo,
porque ela ainda misturava muitos idiomas. O idioma na Suécia era diferente do da Finlândia, então às vezes ela misturava, ela ficava um pouco nervosa, ela não conseguiu aprender tão bem a forma que as pessoas na Suécia falavam, tão pouco ler ou escrever, então ela ainda estava com essa parte ali da Finlândia totalmente ali com ela. Isso tudo fez com que ela se afastasse da Bíblia, segundo o que ela disse. Dificilmente eu acredito que alguma coisa que essa mulher falou é mentira, e eu já vou explicar para vocês por quê. E ela disse que ela não conseguia, ela disse que quando ela era criança, ela aprendeu a ler na Finlândia, aprendeu ali a ler a Bíblia, mas que ela acabou se afastando com o tempo porque era difícil para ela ler em outro idioma. Vocês estão conseguindo entender? Então, quer dizer, a moça foi considerada ali uma mulher que não tinha Deus, porque de repente ela não conseguia ler em outro idioma, seria basicamente isso. Só que isso começa a pesar com o tempo. Na hora ali não vai pesar muito, porque ela servia a muitas pessoas, né? Muita gente ali, inclusive pessoas com mais poder aquisitivo, ainda assim precisavam de uma parteira, então mandavam chamá-la. E ela era boa, então acabava ali sendo chamada muitas e muitas vezes. A questão é a seguinte, parece que o esposo dela, ele era uma pessoa imunda, né? Porque ele tinha ali um costume de bater nos filhos, né? Ele e ela, tanto um quanto o outro. Só que parece que duas das filhas, que vão ser as únicas que vão sobreviver, desses 15 filhos aí que acabaram na família, só 2 sobrevivem, uma moça chamada Maria e uma moça chamada Ana. A mais velha era Maria, e a Maria teria visto cenas, algumas vezes, do pai em cima de uma cadeira, tendo relações com uma vaca preta. Sim, é isso mesmo que vocês estão entendendo, uma vaca preta. Então, certo dia, quando ela tinha por volta ali dos seus 13 anos de idade, eles foram dar uma surra nela e ela disse o seguinte: você me bate, mamãe me bate. Só que eu sei o que você faz em cima da cadeira, no nosso celeiro, com a nossa vaca preta. E eu não vou mais me calar. E ela vai denunciar o próprio pai. E o pai dela vai ser enforcado. O pai dela vai ser enforcado por ter feito o que fez ali com a vaca. Então, essa coisa toda aí parece que ele nem chegou a contestar, porque era verdade, e as pessoas tinham medo, na verdade, do castigo de Deus. Então, eles não mentiam, seria basicamente isso, era muito difícil mentir mesmo, porque senão você tinha que, nossa, era toda uma questão de você ter que jurar na Bíblia, pôr a tua alma em jogo, então a pessoa sumia, e não tinham muitas coisas ali a serem feitas, questões como essa. Era normalmente a forca, esse tipo de coisa. Então ela fica viúva. As meninas estão ali crescendo e ela vai arrumar um novo marido. Só que esse novo marido tinha problema com a filha mais velha, eles não se davam muito bem. Essa filha mais velha parecia ser bem engenhosa e elas eram descritas ali pela mãe como tendo uma vida muito errada, fazendo coisas muito erradas. E pelas andanças, a história, a questão também de aos 19 anos ela já ter filhos, não se fala a quantidade, mas se fala filhos e não filho, e você não fala de um marido, a gente já percebe que de repente, né, ela poderia, sei lá, tá levando a vida dela aí, vendendo o corpo, ninguém sabe. Mais uma vez, quando eu falo isso, não é pejorativo não, é porque não tinha outra opção, tá? Ou você era uma empregada, ou você era como eles chamavam, né, mulher da vida, ou você tentava fazer ali pequenos trabalhos como costureira, não eram muitas as opções. E essa moça parece que ela queria muito mais do que eles tinham ali, inclusive ela queria a casa, porque a casa era do pai dela. Então, quando o pai dela se vai, fica a Malin se casa de novo, elas acabam ficando novamente tendo que depender da casa da mãe. E vai ser aos 19 anos de idade que uma situação muito ruim vai acontecer, quando as meninas elas decidirem fugir novamente. Elas tentam fugir aos 13 anos e acusam ali o pai, né? Chegam e contam ali o que o pai fazia, a gente não pode saber se é verdade ou não, mas ele foi condenado. E também tem a questão delas terem fugido aos 19, terem encontrado elas num lugar que eles não colocaram ali, muitas coisas eles não colocaram no processo e colocaram ali do lado que eles não repetiriam as palavras porque eram palavras muito sujas. E quem contou isso teria sido a Malin. E a Malin tinha uma boca suja, assim, ela falava muito palavrão. Resumindo, quando eles encontram as meninas, levam as meninas para casa. E a Malin vai dar um corretivo nas meninas. E essa Maria vai até uma autoridade e vai dizer que a mãe dela é uma bruxa. Sim, vai ser a própria filha dela que vai dizer que a mãe dela é uma bruxa. E aí as histórias começam a aflorar mais e mais. Por quê? Tudo que a Maria fazia, a Ana estava junto. Sempre, tá? Sempre ali como coadjuvante, mas estava sempre junto.
A Maria conta absurdos sobre a mãe. Ela diz que a mãe estava sempre em Brocula. Lembra que eu falei para vocês dessa região de Brocula, tal? Gente, se vocês tiverem mais informações ou conhecerem o lugar, podem colocar aqui nos comentários, tá? Só que assim, ela disse que nesse lugar eles iam justamente para fazer oferendas e também fazer um culto a Den. É quando eu fico sabendo que eles chamavam ali Satanás de Den, e ela diz que eles faziam justamente isso, juntava-se várias mulheres e faziam esse culto. E que a mãe dela, ela fazia isso, que a mãe dela ia para lá, fazia esse culto, roubava crianças, e aí começam a aparecer mães que dizem que seus filhos foram roubados mais de 16 vezes, depois mais de 14 vezes. Eu sei que quando a Malin piscou, a Malin estava presa, tá? Estava presa, investigada por bruxaria. Todo mundo começa a dar os seus depoimentos, e era um que o filho foi levado 14 vezes. Começam a aparecer mais duas crianças também, uma de 7, uma de 10, um menino e uma menina, que começam a dizer que ela levou sim, e que eles acabaram vendo ali a criatura. A criatura estaria do lado da Malin naquele momento, então todo mundo se assusta. Vocês imaginam, tá todo mundo lá, né? Todo mundo acreditando nisso tudo, morre de medo de tudo que é referente aí ao Den, e eles dizem que está do lado da mãe, está do lado da Malin. Eles dizem que é uma figura alta, uma figura escura e que está sussurrando no ouvido dela para que ela falasse mais palavrões, não confessasse e não tivesse a capacidade de rezar. Quando isso acontecia, quando existia uma pessoa ali que era denunciada por bruxaria, eles faziam a pessoa rezar o credo. Só que ela não conseguia. Ela não conseguia porque ela não conseguia ler no idioma deles. Ela conseguia ler em finlandês e ainda muito mal, porque com o tempo ela também esqueceu um pouco da leitura em finlandês. Talvez pelo nervosismo, porque eles foram tentando mais e mais vezes, e talvez pelo nervosismo ela não conseguiu nem mesmo repetir o que a pessoa estava falando para ela. Mesmo que ela não fosse alfabetizada, ela conseguiria ali repetir. Só que o negócio era o seguinte: se ela não começasse a rezar aquilo ali, ela nem precisaria de julgamento, ela já seria condenada na hora. Então você imagina a pressão, o medo. Ela já era uma senhora, lembrando, ela nasceu em 1913, nós já estamos em 1973, ela já sabia do que acontecia com as mulheres quando eram acusadas de bruxaria. Vocês imaginem como ela devia estar amedrontada. E é aí também que foi necessário até uma pesquisa um pouco extra, porque assim, tem uma lacuna grande e importante, porque quando uma coisa dessa acontecia, normalmente o cônjuge ele participava também aí com depoimentos e também com investigações. Isso era uma coisa muito normal. Às vezes ia o marido, os filhos e todo mundo quis dividir a casa com a bruxa para saber se essas pessoas não estavam também servindo. Tanto que as filhas dela não sabiam, mas elas iriam ser interrogadas também. Claro que esses interrogatórios eram completamente ali pacíficos, tá? Ninguém encostava a mão, machucava, não, era totalmente tranquilo, né? Porque a gente vai acreditar nisso, porque afinal de contas é o que eles estão dizendo, é um documento redigido, a gente acredita porque também não estava lá para dizer o contrário, mas que não era costumeiro, não era. Começa a interrogar a Ana e começa a interrogar a Maria. E o juiz faz a seguinte pergunta, tá, para Maria, porque o juiz também começou a perceber ali que Maria já estava com intenções ruins. Maria chegou a dizer que o próprio filho dela, neto da Malin, foi levado pela Malin ali para aquela coisa lá, né, para alimentar coisas, sei lá o que faziam também com essas crianças com a coisa, porque ela também não explicou o que o Dean, né, fazia ali com as crianças. Só que ela chegou a dizer até que eles faziam competições ali, como se fossem jogos para ganhar mais crianças para oferecer, assim, uma história que não tinha pé nem cabeça, até porque levava como se fosse assim, numa coisa meio mística, como se fosse, não fosse de forma física, como se ela roubasse em sonhos essas crianças, levasse a alma das crianças. Então, a coisa realmente era bem fora de qualquer outro tipo de investigação que eles tinham feito na Suécia, mediante ali a todas as comparações das pessoas acusadas. O da Malin foi um descalabro do começo ao fim e que ninguém conseguiu entender o motivo de terem feito isso com ela, mas alguns especulam que eles sabiam que as práticas, né, que eles já não estavam aí gostando muito, as pessoas maiores ali, né, os governantes maiores, tinham um rei e tudo mais, eles não estavam gostando dessa questão toda dos julgamentos, eles já estavam querendo parar com tudo isso. Então, quem era meio viciado em fazer essas coisas, tinham pessoas que se dedicavam assim
anos da vida, décadas da vida só fazendo isso, tinha prazer em julgar a bruxa. Então, ia de cidade em cidade e quando perceberam que isso ia acabar, eles começaram ali a meio que acusar o máximo de pessoas possíveis. Seria basicamente isso. E nesse caso aqui, quando as duas meninas abrem a boca, chega mais duas testemunhas, que são as duas outras crianças que disseram, inclusive, que foram levados pela Malin. E aí aparecem adultos também. Tem até uma moça chamada Anika, que foi muito burra, porque ela disse que a Malin levou várias vezes os filhos dela e que ela sabia que esse lugar existia e que eles cultuavam esse tal demônio aí, porque ela também já tinha visto. E aí, nessa hora, eles dizem, tá, mas se você viu, você tava lá. E ela acaba concordando, então ela também acaba sendo acusada de bruxaria. Realmente, ela tem que ganhar aí uma estátua de sabedoria, né, minha senhora? Vai se meter a acusar a mulher se acusando. Eu acho que não é um bom método. Mas, enquanto isso, eles estão tentando arrancar ali das meninas, se as meninas também não tinham participado, porque elas disseram que elas foram várias vezes para lá. A mãe as obrigou a ir para lá e que a mãe, depois que começou a ir para esse lugar, começou a mudar. Ela começou a ficar violenta, ela começou a falar palavrões, não dava para falar com ela direito. E a bem da verdade é que a boca da Malin nunca foi muito limpa e que a Malin também nunca foi conhecida por simpatia, né? Ter aquela simpatia legal com as pessoas e tal. Parece que não era uma coisa aí que ela tinha muito e também não era uma pessoa tão ali ligada à religião assim. Então, talvez ela só fosse ela mesma. De repente, as filhas acharam que era um bom momento de se livrar da mãe e ela tinha algumas características que fariam muita diferença ali na hora do julgamento dela, fazendo assim com que ela chegasse a uma condenação. E justamente por não conseguir rezar o credo. E também uma outra coisa que dificilmente em várias histórias de bruxas, né, sobre julgamentos de bruxas que eu já li, dificilmente vejo que é a pessoa chegar até o fim e ela não confessar. Malin não confessa. Malin diz, eu não faço parte de nada disso. Eu sei algumas coisas sobre religião, eu sei algumas coisas sobre Deus, eu acredito em Deus. Eu não sou uma bruxa e ela não mentia. Ela dizia, eu mexo com partos, eu mexo com remédios, tudo que ela fazia, ela disse. Até que ela mexia com umas madeirinhas, não é incenso, é uma madeirinha muito específica que tirava de uma árvore, que ela dizia que era muito bom, inclusive, para ajudar ali as pessoas a limpar fluidos ali, como se fosse fluidos ali de catarro, esse tipo de coisa aí. A mulher era uma curandeira. Tudo bem, só que a questão toda é que as filhas estavam acusando. Então, começa ali a tentar fazer a mulher rezar esse credo. Uma vez, duas vezes, não saía de jeito nenhum. E quando não saía, essas crianças, as duas crianças, mais as filhas dela, começavam a dizer que tinha coisa lá. Tinha o Den do lado dela, o capetão lá, todo ali é uma figura muito escura, muito grande, sussurrando no ouvido dela e dizendo para ela não confessar, para ela não rezar, tampando a boca dela para que ela não rezasse e que eles não conseguiam ver, mas que estava de pé ao lado dela. E ela olhava para as filhas assim, totalmente sem expressão. Totalmente, assim, totalmente, acho que triste com tudo que estava acontecendo. E enquanto isso, as pessoas forçando e falava de que ela tinha que falar mais rápido. E foi toda uma situação assim terrível. Então, depois de 11 vezes tentando, ela consegue, tá? Ela consegue rezar o credo inteiro e depois que ela reza o credo inteiro, tanto as meninas como os meninos, porque as meninas estavam dizendo que tinha o Den, tinha aquela imagem do lado da Malin. E os meninos diziam que sim, que tinha mesmo os outros mais novos, que eles estavam vendo também. E nesse momento eles dizem o seguinte, é porque ele se foi, ele não tá mais aí, por isso que ela conseguiu rezar. Olha, que situação, suas próprias filhas, que vergonha, muita vergonha mesmo, porque elas começam a fazer tudo isso com a mãe e a mãe tá só olhando, a mãe não acusa as filhas, a mãe não fala nada, a mãe só presta bem atenção assim que foi dureza ser acusada pela própria filha. Só que começam acusações com outras pessoas, lembrando que a Anika, que foi para acusar a Malin, acabou presa também. E ela também foi condenada. E ela confessou, ela agia como se ela fosse culpada, ela colocava a mão para o céu, ela fingia que ela estava muito triste com a situação que ela estava vivendo, só que na verdade ela não tinha feito nada. Mas ela estava agindo com arrependimento, diferente da Malin. A Malin não tinha arrependimento nenhum e ela deixava claro, eu não vou assumir, eu não fiz nada, eu não tenho que me arrepender de nada. E ela continuou com as falas dela, com a verdade dela,
até o fim. Essa mulher não vai confessar, não vai confessar. E isso vai ser encarado talvez ali pelas pessoas que estavam tocando aí esse processo, porque era um processo, crime mesmo, como se fosse um processo criminal. Como se fosse assim, você não vai confessar, eu vou te dar o pior castigo possível, um que nunca aconteceu. Ninguém nunca pagou a sua pena, como a Malin vai pagar? E a Malin não vai reclamar. Esse é o problema. Isso inflamava todas aquelas pessoas. Ela não pedia para ser solta, ela não reclamava. A única coisa que ela disse logo que ela foi presa é que ela vinha doente, ela estava doente. Então tinham algumas acusações que eles estavam fazendo e ela dizia assim: eu não tinha como fazer isso, eu não tinha como fazer isso porque eu estou doente. Vocês não estão conseguindo perceber o inchaço nas minhas pernas? Então ela estava realmente ali doente e não conseguiria tanta locomoção ali, mas eles diziam que na verdade quem dava esses poderes para ela era quem ela servia, que era o Dan. Tá? E eu não tô falando isso por abreviação não, eles chamavam de Dan mesmo, e depois vem uma palavra muito complicada no idioma deles que eu não vou nem me arriscar aqui para eu não passar vergonha para falar. Vocês estão vendo que eu tô tentando traduzir tudo para vocês aqui, porque senão o vídeo não sai, eu vou ficar só tentando pronunciar coisas que são muito difíceis, tá? Muito difíceis mesmo. Alguns chamam esses julgamentos de julgamentos da Igreja Catarina, porque parece que teve uma situação com uma moça também chamada Catarina, mas bem antes, lá para 1662, então eles acabaram nomeando, porque no final eles vão dizer que ela foi a última investigada das bruxas catarinas, tá? Teria sido a Malin, mas mais uma vez essas histórias, elas são muito difíceis de você conseguir encaixar todas as partes. O jeito que é contado faz a gente se perder um pouco. Então eu consegui colocar em uma linha cronológica para a gente conseguir entender pelo menos a história da Malin. Em várias fontes que eu peguei, não se sabia o motivo do marido dela nunca ter dado um depoimento e não ter sido investigado. Como eu falei para vocês, quando eles levavam, né, uma pessoa acusada de bruxaria, eles levavam quase a família inteira, revirava a casa, tomava os bens e esse tipo de coisa. Só que no caso, o que aconteceu? No caso, eu já respondo por que não tem nada sobre o marido dela e porque ele não foi interrogado também. Na verdade, porque ele não estava mais vivo. Ele acaba perdendo a vida antes dela ser presa. Já cai por terra também que quando as meninas fugiram, os dois teriam dado uma surra nelas. Isso é muito improvável, porque ele já não estaria mais vivo. Foi logo depois ali do corretivo por elas terem fugido, que a mãe acabou sendo denunciada pela filha. Então, não se sabe aí o motivo. E elas também pioravam a situação da mãe, dizendo que a mãe escolhia dias santos para levarem as crianças, enfim, para o Dan. Ela escolhia normalmente a Páscoa, dias santos mesmo, que era inclusive para estar na igreja. E que quando chegava dias muito santos, ela usava esses dias justamente para falar a maior parte dos palavrões pesados que ela falava. E me arrisco a dizer que o que aconteceu com ela foi o que parou os julgamentos das bruxas, tá? Arrisco a dizer porque isso reverberou muito em outros lugares. As coisas demoravam mais para chegar, mas a gente já via desde a época de Salem que isso rodava várias vilas e não era bem visto. E cartas chegavam, né, e acabavam reprimindo as pessoas que faziam essas coisas. Então, o que fizeram com ela foi muito absurdo para eles. Isso nunca tinha acontecido. Logo, eles começaram também a dizer que ela tinha comportamentos ali, que ela já falava daquele jeito, ela falava muito palavrão, ela cheirava mal. Eles falaram de tudo dessa mulher, tá? De tudo mesmo. E que também tinha uma festa que eles faziam lá em Blocula, que era o Sábado das Bruxas de Den. E no Sábado das Bruxas de Den é que acontecia todos esses rituais. E, inclusive, a Maria chegou a dizer que certo dia ela teria levado a Maria até esse lugar e disse para ela assim que naquela noite ela faria da Maria uma pessoa importante, ela faria da Maria alguém. Ela chegou a dizer também que a mãe chegou a levá-la uma vez com um homem. Então, assim, isso dava margem para as pessoas pensarem em diversas coisas, mas diversas coisas mesmo, sem contar que a própria Maria já não estava ali tão dentro, né, das coisas que eles ensinavam na igreja, porque ela estava carregando filhos que não tinham pai. Então, tudo isso é uma situação complicada e ela soube dosar muito bem ali como é que ela ia fazer toda essa questão de acusar a mãe. E aí muita gente deve estar se perguntando, mas por que ela faria isso com a própria mãe? Ela estava recebendo dinheiro?
Não, mas ela receberia uma coisa que era melhor que dinheiro, que era a casa da mãe dela. Então o próprio juiz diz para ela: você não está fazendo isso com essa mulher porque você quer a casa, não é mesmo? E ela disse que não, de jeito nenhum, ela só não podia viver ali em meio a tanta bruxaria, em meio a tanta coisa do mal, e ela não estava feliz, e que inclusive os filhos dela estavam sendo vítimas da própria avó, estava levando os netos, enfim, para esses sábados, né, o sábado das bruxas ali em Blocula. Então tudo isso aí começou a virar uma grande história. As meninas pensaram bastante ali para fazer uma história muito boa, porque é uma história tão complicada que realmente parece um filme. Eu não sei, deveriam fazer um filme. Achei muito boa essa história. E aí o que aconteceu foi que ela foi condenada, tá? Ela foi condenada, já foi condenada de cara, só que aí existe um julgamento que era para o seguinte: saber como você partiria. Então, tá, você foi condenada, obviamente você vai condenada a perder a vida, então eles têm que saber como. Então, tinham várias opções ali. Uma era, né, você ser decapitado e aí depois você vai pra pira, eles falavam pira, né, que é a fogueira, um que eles usavam forca e depois você acabava na fogueira. Tinha um que você podia ser tortura, né, e depois ir pra fogueira. E tinha um que era ir vivo para a fogueira, nunca antes utilizado. E eles escolhem justamente essa opção. Eles acharam que ela pediria para que mudasse, que ela acabaria confessando que ela fazia parte aí de clãs de bruxas e falaria coisas mirabolantes para se livrar dessa condenação. Disseram para ela: se você não quiser este fim, você confessa que você vai ter outro fim. Nós facilitaremos aí a sua vida e você vai ter uma partida rápida. Ela disse: vocês podem me dar a partida que vocês quiserem. Eu não vou confessar porque eu não tenho nada para confessar. E ela diz, tem isso nos documentos. Então eles decidem por maioria de votos, assim, quase que unânime, que o fim dela seria esse e seria em praça pública. Então todo mundo veria ali o momento em que ela pararia, confessaria, porque isso também fazia parte, elas confessavam ali antes, né, de ter o seu fim. E a Anica, que foi julgada junto com ela, teria feito as mesmas coisas que ela, teve ali uma forma bem mais leve, né, de receber uma pena dessa. Ela então perderia a vida dela de forma rápida e depois seria colocada na fogueira. No caso dela, né, no caso da Malin, o medo começou a tomar conta das pessoas que estavam condenando ela, porque ela não dava ali nenhum indício de que ela estava incomodada com a pena dela, não. Ela tinha a cabeça erguida, ouviu de cabeça erguida, tem na documentação, e colocaram isso como uma coisa ruim e disseram que, na verdade, ela estava agindo daquele jeito devido à ligação que ela tinha com o mal, e era por isso que ela não estava sentindo, ela não demonstrava sentimentos, porque no fundo ela era uma bruxa. E ela não dizia nada, eles queriam que ela implorasse, eles queriam que ela pedisse, que ela fizesse, e ela não fazia. E aí é nessa hora que eles mandam levar ela de novo lá para os calabouços da vida para aguardar então a sentença dela ser cumprida. Então ela vai ser condenada daquela forma. Então eles começam a discutir o seguinte: isso vai pegar mal, isso vai pegar muito mal, a gente vai arrumar um problema, isso não é uma forma aí que é aceita, né, de ser feita, colocar assim na fogueira. Isso acho que só teria acontecido uma única vez por erro. Foi uma situação assim muito extraordinária. E aí eles mandam uma carta para o rei contando o que seria feito, começam a fantasiar coisas, que teria aparecido criaturas e que ela não era uma pessoa que faria falta em Estocolmo, ela não era uma boa pessoa para viver na Suécia. Então começa a falar muito mal dela para o rei, para não serem responsabilizados. Logo, eles dizem o seguinte: vamos fazer assim, nós pegamos ela, a gente começa a usar ferro quente, porque isso vai fazer com que ela perca a vida dela de forma mais rápida, fazendo assim com que não se torne uma coisa tão feia de ser vista pelas outras pessoas, que isso vai gerar comentários ruins com a gente. No caso ali, todos os religiosos que estariam ali aplicando ali esse castigo, essa pena, essa condenação para essa moça. Só que aí eles dizem o seguinte: não é justo, porque a justiça de Deus não pode ser colocada em segundo plano, não pode ser colocada abaixo aí da opinião das pessoas. Então ela vai sim ter esse destino, que esse foi o destino que, enfim, né, a vida reservou para ela, de acordo com as atitudes aí que ela acabou tomando, virando as costas para Deus e não se arrependendo.
Tudo bem, só que aí eles foram entrando em várias conversas ali, veio um rapaz que ficou com um pouco de dó, ele não achou que o que fizeram com ela foi correto, ele até chegou a fazer depois, ele acabou escrevendo depois no processo, que ele achou um pouco exagerado e que ele não acreditava na palavra da filha dela. Então ele foi uma pessoa, por exemplo, que não acreditou. Por ele, ela não teria sido condenada. Ele disse que visivelmente aquelas pessoas estavam mentindo. Ele diz o seguinte: então, por favor, pelo menos me permita colocar pólvora amarrado aqui no pescoço, porque assim, quando as labaredas chegarem, isso se acaba de uma vez e ela não vai aí ficar sofrendo. Só que acontece o seguinte, eles acabam chegando então nesse consenso. Tá bom, vamos colocar aí essa pólvora, vai adiantar, vai ficar melhor, então vamos fazer desse jeito. Só que quando chega no lugar, todo mundo tava achando que ia encontrar uma mulher que ia se arrastar, uma mulher que ia chorar. Essa mulher foi de cabeça erguida, ela mesmo se ajeita na pira, isso está relatado, tá? Isso está relatado pela pessoa que narrou e descreveu ali todo o julgamento e toda a parte ali que ela é colocada na pira. E conforme eles precisavam amarrar no tronco de árvore e tudo mais, ela ia arrumando os braços para que eles fossem. E ela agradeceu quando o rapaz terminou de segurar ali, prender ali a perna dela e também as mãos dela para trás, ela agradeceu porque afinal de contas ele só estava fazendo o trabalho dele. Esse rapaz que tinha tido a ideia da pólvora coloca o saquinho de pólvora no pescoço dela. Provavelmente ela tenha ficado agradecida, porque isso acabaria mais rápido, né? Afinal de contas, rapidamente as labaredas subiriam e aquele sofrimento acabaria. Então ele termina e ela fica lá. E eles ficam esperando ela dar as últimas palavras dela. A filha dela se aproxima, começa a dizer para ela confessar. E aí tem um momento que eles dizem, aí isso aí é um pouco divergente, porque algumas pessoas dizem que ela, né, a filha, tentou chegar próxima à mãe, dar a mão para a mãe, tentar fazer as pazes com a mãe. A mãe teria apenas dito para ela que tá tudo bem, que ela não guardava nenhum ressentimento. E outros disseram que ela se negou a se despedir da filha. O que ninguém estava prestando atenção é que a filha mais nova dela estava presa, tá? A Ana estava presa, porque no meio de tudo isso de, não, ela levava a gente para esse lugar e todo mundo participava disso, ela, a mais nova, acabou se comprometendo na hora, porque mentiu, a pessoa mente, o que acontece? Uma hora fala alguma coisa errada e acabou se comprometendo. Eles já estavam desconfiados, ela foi presa também. Então ela também corria o risco de ser executada. Então muitas coisas ali começaram a acontecer. Não vai chegar a acontecer porque, querendo ou não, a mãe vai acabar fechando aí essa coisa horrorosa aí que acontecia, que ela mesmo vai passar. Então, como só existia maldade nessa mulher, ela teria dito que ela não tinha arrependimento nenhum, não tinha feito nada, aquelas teriam sido as palavras dela, ela não falou com mais ninguém, perguntas foram feitas para ela, ela não respondeu, até que finalmente eles decidiram acender essa pira. As labaredas de fogo começaram a tomar os vestidos dela e as pessoas já se prepararam para ouvir ali os gritos, né? Porque aquilo, vocês imaginem, gente, se uma queimadura encostando ali num fogão dói, vocês imaginem isso, né? Nem um único grito foi dado por essa mulher. É como se ela não pudesse sentir absolutamente nada. Ela não se mexeu, ela não reclamou, ela não saiu da posição que ela estava, ela não deu um grito, ela não fez nada, ela simplesmente ficou ali, como se não tivesse acontecendo nada com o corpo dela. Isso é uma coisa que chocou mais do que se ela tivesse feito ali um escândalo, porque todo mundo ficou ali morrendo de medo, porque começaram a achar que ela não estava sentindo dor e eles colocam no processo que na verdade isso aconteceu porque o Dan lá, o tal da tal criatura que ela servia, estava fazendo com que ela não sentisse nada, estava protegendo ela, mas na verdade ela, seja lá por qual motivo for, por fé ou por ter certeza ali, ou até um milagre no meu ponto de vista, ela teoricamente não sentiu dor. Se sentiu, ela foi forte o suficiente para não soltar um único grito. Ela não daria isso de presente para aquelas pessoas. Quando as labaredas finalmente chegam então até o pescoço, que é onde estava a pólvora, vocês sabem, né? Fogo, pólvora, bum. Então não precisamos nem entrar em detalhes. E essa situação toda não terminou, porque depois disso, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que tinha um pessoal que não acreditava muito no que a Maria estava falando? Pois bem,
eles continuavam acusando pessoas, a Maria e também os outros garotos, e começaram a acusar pessoas ali da alta sociedade. E aí é nesse momento que o cara vai lá e diz o seguinte: vem cá, mocinha, senta aqui, vamos conversar. Você vai me contar essa história direito. Como assim? Agora você está dizendo que a dona, acho que era a dona Gertrudes, o nome dessa senhora, que era esposa de uma pessoa importante ali, um general, era uma pessoa importante a mulher. E aí, simplesmente, a mulher começa a dizer, eles começam a dizer que a mulher estava roubando a mesma história, roubando bebês, levando para aquele lugar. Aí ele fala, não, agora você vai para o interrogatório formal. Aí você sabe que é um interrogatório, que todo mundo sabe como é, mas eles dizem que é pacífico. Ela passa por esse interrogatório e ela diz que ela mentiu, tá? Que ela mentiu, e aí depois eles juntaram, já tinha no total 17 pessoas envolvidas nessas mentiras, no perjúrio, então todos são chamados ali na sala e conversam e dizem por que vocês mentiram. Logo elas vieram com o assunto que era o seguinte: uma pessoa muito poderosa, que elas acabam não dizendo o nome, uma pessoa de dinheiro ali muito poderosa, as obrigou a mentir. Só que ainda não tinha acontecido o dia da Anica, que estava aguardando também, condenada junto com a Malin, e ela ainda não tinha perdido a vida. Quando eles descobrem isso, eles suspendem. Então a Anica, ela não perde a vida dela. Ela ainda consegue se salvar devido à mentira daquelas pessoas que estavam acusando ela e de todas as outras mentiras, e aquilo tudo estava virando um escândalo. Porque aí a mulher estava querendo se defender e já iam fazer o quê? Iam pegar essa mulher riquíssima e colocar numa cadeia. Como é que eles iam se virar depois com o marido dela? Era uma situação difícil. E aí eles pegaram e disseram, vocês vão contar a verdade. Só que ninguém fez isso quando era Malin. Eles deixaram sambar ali na cabeça da Malin e não tiveram piedade. Logo, envolveu gente com dinheiro, sentou todo mundo lá e era um chorando, era outro reclamando, outro pedindo pelo amor de Deus, porque eu não queria ter mentido, e confessaram, inclusive, que eles tinham mentido no caso da Malin, mentiram no caso da Malin, mentiram no caso da Gertrudes, mentiram no caso da Anica, e as 17 pessoas entre pré-adolescentes ali e adolescentes, eles haviam cometido perjúrio, então todos são condenados, tá? São condenados desde trabalhos forçados, até mesmo alguns chegaram aí para forca, tá? Acho que 2 pessoas chegaram aí para forca, e também tinha uns que depois do trabalho forçado ia para uma sala de disciplina. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Você tomava ali uma surra para se disciplinar. Resumindo, né? Tudo é assim, absurdo tudo, mas elas receberam essa sentença. Elas iam fazer trabalhos forçados, não é colocado o tempo, depois elas passariam para essa sala essa sala de aprendizado. E também o fato de Maria ter filhos, né? Ter filhos para criar. Então, é toda uma situação bem difícil. Mas no final ela conseguiu o que ela queria, ela ficou com a casa da mãe dela, porque ela sempre foi pela casa, ela queria a casa e ela conseguiu a casa, ela não tinha mais o padrasto já tinha falecido, a mãe dela também morreu, e aí o que acontece é o seguinte: a Anica, depois, quando eu fui pesquisar mais ali a Anica, o que teria acontecido, se ela teria ficado presa mais algum tempo, eu descobri que não foram só as filhas da Malin que acusaram ela e que ela entrou no meio daquilo. Na verdade, ela também foi acusada pelos filhos. Os filhos também disseram que tinham sido levados várias e várias vezes pela própria mãe. Como eles chegaram a essa situação, ninguém sabe, mas todos tinham algum contato com as filhas da Malin, principalmente com a Maria. E também tinham mães que iam lá pedir, implorar para a Malin parar de bater nos filhos delas, só que assim, a Malin estava presa, então ela estava fazendo aquilo com o poder da mente, porque os meninos estavam em casa e de repente alguma coisa começava a bater neles e eles diziam que era a bruxaria da Malin, nada daquilo era real, e a Malin não dizia nem que sim, nem que não. Ela deixava quieto, vou chamando ela de bruxa, ela deixava tudo quieto. Às vezes ela ria, então assim, toda essa situação criou, depois que ela já tinha sido condenada, que ela estava aguardando, isso aconteceu algumas vezes. Então eles diziam que ela tinha esse poder de se deslocar e de causar aquilo, se deslocar mentalmente e causar aquele mal, causar doenças nas pessoas que estavam ali envolvidas no caso de alguma forma.
Um dos garotos acabou adoecendo, eles disseram que teria sido ela. E a maior parte das pessoas, elas acabam agindo pelo medo. E a gente viu muito esse efeito em Salem. Cria uma histeria, né? Uma histeria coletiva. Mas no caso ali, pelo menos 4 deles não estavam em histeria coletiva. Eles estavam bem cientes do que eles estavam fazendo, porque eles esperavam para corroborar as histórias. Foi bem diferente do que aconteceu em Salem, que de fato foi uma histeria coletiva. Agora, no caso aqui da Malin, não foi. No caso da Malin, foi divertido. Você fazer isso aí, de alguma forma, encontraram alguma diversão. No caso da Maria, era puramente ali dinheiro mesmo. Era a casa, as coisas, a gente não sabe também. Eles acabaram diminuindo tanto a imagem da Malin e colocam como uma casinha, né, e tal. Não parece ser uma casinha. Parece que era uma boa casa, que inclusive tinham animais, como eu disse para vocês. Então a gente já imagina que tinha um bom quintal, tinha terra, e ela queria tudo isso para ela e queria se livrar daquela mãe que talvez desse um pouco de vergonha para ela, né? Então ela conseguiu. Só que aí depois disso vieram os castigos. Então todos esses religiosos acabaram recebendo cartas de repúdio pelo que eles teriam feito. E a mensagem resumida foi a seguinte: acabou aqui, ela foi a última. Vocês acabem com isso agora. Como vocês vão fazer isso, eu não sei. O que a gente não quer mais é ninguém de idade nenhuma dizendo que tem uma bruxa nesse lugar. Não tem mais bruxas em Estocolmo. Eles vão fazer os seus cultos religiosos e começam a dizer para as pessoas que eles receberam informações divinas de que todas as bruxas do lugar tinham ido embora porque estavam com medo. Então, não existia mais bruxas em Estocolmo. Nada que eles vissem ali seria motivo para eles chegarem e denunciar, porque não tinha mais o que denunciar. Estocolmo estava livre de todas as bruxas pela primeira vez na história e todo mundo entrou assim num frenesi, porque afinal de contas eles estavam livres do mal. Isso foi no ano de 1676. Então, ali termina a caça às bruxas na Suécia. E por incrível que pareça, depois disso também ninguém teve mais nenhuma suspeita. Nenhuma suspeita de bruxaria apareceu, ninguém mais abriu suas bocas. E agora eu deixo para vocês. Se vocês quiserem histórias sobre bruxas diferentes, bruxas como essa, tá? Histórias maiores, histórias que levam vilas inteiras, lugares inteiros, e vocês quiserem mais histórias assim, coloquem aqui nos comentários, porque para fazer vai dar trabalho, bastante trabalho, então eu gostaria que vocês assistissem, que fosse um assunto que vocês gostariam de ouvir. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam da história, se vocês conheciam, se vocês sabiam que assim parou, né, toda essa caça às bruxas na Suécia, e também quem era a Malin, a mulher que não confessou. Isso aí é bem forte, fiquei bem orgulhosa dela, sinceramente. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Agradeço todo o carinho nessa semana comigo, agradeço muito mesmo. Um super beijo e até o próximo vídeo.